A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre o bicho de 7 cabeças. O que significa isso no Apocalipse? Estamos aqui com essa frase popular, o bicho de 7 cabeças, que na Bíblia se chama a besta, o dragão de 7 cabeças. Bom, agora vamos pegar as visões de Daniel e também de João, falando praticamente a mesma profecia, falando do mesmo fato, mesmo acontecimento que ainda ocorrerá. Daniel 7, versículo 7, diz assim: Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Agora vem o versículo 20, só a parte A. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Então eu quis pegar essa primeira parte do versículo 20 e colocar com o versículo 7, porque nessa primeira figura aqui, nós percebemos pelos versículos que os 10 chifres não estão espalhados pelas 7 cabeças, mas sim estão em uma só cabeça, porque diz aqui, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Não é que tinham nas 7 cabeças. Os 10 chifres estavam só em uma cabeça, a última cabeça, da besta. Vamos ver o que significa essa cabeça da besta. Agora aqui, Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então veja que as características parecem ser do mesmo animal, que segundo Daniel é o quarto animal, e que segundo João é a 7ª cabeça, que é um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Então, pelo profeta Daniel, podemos ver que os 10 chifres estão na última cabeça, em uma cabeça só. E o profeta João, ele já vê um descortinar da história, que são as 7 cabeças. Vamos ver então que essas 7 cabeças significam 7 impérios mundiais. Então foi feito já um apanhado muito maior com João, e Daniel foi uma coisa mais sintetizada, mais direta. Então aqui as profecias de Daniel. Tem o capítulo 2, que vai falar sobre a estátua com os reinos, Cada parte da estátua significa um reino. E também Daniel 7, qual falamos, que tem ali o animal terrível, que ele é aquele que tem os 10 chifres na sua cabeça. E dali vai sair o chifre pequeno, Vamos ver mais para frente. Então aqui nessa imagem temos a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, que lá no capítulo 7 simboliza o leão com 2 asas. Vem o peito e braços de prata, que é o Império Medo-Pérsia, que em Daniel 7 simboliza o urso com 3 costelas na boca e que se levanta de um dos lados, simbolizando o mesmo Império Medo-Persa. Aqui abaixo vem o ventre e coxas de bronze, que simboliza em Daniel 7 o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Vamos ver ali já a preparação para o simbolismo do império do fim dos tempos, após essa besta de 4 cabeças e 4 asas, que tem um corpo de leopardo. Nós vamos ver isso já em Apocalipse, que a última besta, ela tem corpo de leopardo e tem as características desses 3 reinos aqui atrás, que vem as patas de urso,
nessa mesma besta e a boca de leão nessa mesma besta. E ela é chamada de um animal terrível, que é aqui o símbolo das pernas e dos pés de barro e ferro misturado. São ali onde tem os 10 dedos, é onde simboliza os 10 chifres que estão neste mesmo quarto animal. Apocalipse 17, 9 e 10 vai dizer para a gente: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então vemos aqui um jogo de palavras nessa profecia, onde tem a palavra cabeças, que significa montes, e que também significa reis. Então precisamos ter essa informação e ver na palavra do Senhor, nas profecias, o que significa monte. E não simplesmente pegar a palavra monte e colocar para montanha física, geográfica, como muitos fazem hoje, né? E aí vão dizer que é Roma, que tem 7 colinas. E a palavra está dizendo que são também 7 reis, ou seja, são 7 reinos que esses reis governaram. E diz que 5 desses reis já caíram. E aí nós podemos ver mais para frente quais são esses 5 reinos que já caíram. E tinha um que já existia no tempo em que a profecia foi dada a João, que era o reino de Roma, e também outro reino que ainda não é vindo, que é após Roma, que está simbolizando aqui, apontando para o último reino da face da terra, o reino humano, né? O último reino da besta. Aqui agora vamos ver as 7 cabeças, que são 7 reinos e também 7 reis. Vejam aqui as figuras, que para Deus é tratada como um grande dragão, que é o próprio Satanás, e que tem os seus governados, né? Os seus reinos que ele governa. Que vocês lembram bem naquele texto de Daniel, onde ele diz que ele estava orando e a resposta já tinha vindo para ele há cerca de 21 dias. E aí não tinha chegado porque o príncipe da Pérsia estava lutando contra o anjo do Senhor para reter a informação, a bênção para Daniel. E aí depois o versículo fala assim: e já está vindo o príncipe da Grécia. Ou seja, o príncipe espiritual da Pérsia era uma potestade, porque o governo que estava vigente era o governo da Pérsia. Então havia um principado espiritual governando a Pérsia. E depois viria outro principado, outro demônio, que governaria a Grécia, porque a Grécia estaria tomando o reino, né? Tomando o império da mão do Império Persa. Então viria outro demônio para se estabelecer ali junto ao Império Grego. Então agora está aqui, ó, a história de um povo interpelado por Deus. A situação geográfica. Israel situa-se no coração geográfico de povos vizinhos que se tornaram poderosos em épocas históricas diferentes. Então vamos ver os 7 impérios que governaram Israel. Tiveram ali uma relação não muito amistosa com Israel. Na verdade, escravizaram Israel. Então começa aqui historicamente com o Egito, depois vem a Assíria, depois vem a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois, por último, Roma. Historicamente, esses impérios tomaram ali o espaço geográfico de Israel, governaram sobre esse espaço, sobre esse povo. Agora vamos identificar as cabeças da besta. Né? As cabeças da besta foram essas que eu falei, e vamos ver aquelas que caíram. Então vamos colocar aqui, ó, 7 cabeças igual 7 montes igual 7 reinos. Como falamos, monte em profecia significa reino, como está aqui em Daniel 2, 35 e 44 e Ezequiel 36, 1. Então aqui vamos ver os 7 impérios e aqui os 5 que caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia.
E um que existia no tempo de João, que ele recebeu essa profecia, era o Império Romano. E depois, outro que ainda não apareceu, outro que ainda não tinha vindo, será os 10 chifres, que ainda não apareceram na história, né? E depois esses 10 chifres, como diz a palavra, entregarão o seu poder a um chifre, que é o próprio anticristo. E aí sim, tem já o desfecho final, né? O anticristo governando o reino da besta. E aí se dá a grande tribulação. Representações dos reinos. Vamos ver aqui, ó, a estátua em Daniel 2, ela contém 4 reinos: cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Esses são os 4 reinos contidos na estátua. Os 4 animais em Daniel 7 é praticamente a mesma visão de Daniel 2, porém colocado já com uma ótica diferente e já com detalhes a mais. Então vem ali o leão com 2 asas, depois o urso com as 3 costelas na boca, depois vem o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e depois o animal terrível com 10 chifres. E aqui nessa última imagem é o dragão formado com os seus 7 reinos, né? Satanás e os seus 7 reinos, todos que ele governou e os instigou contra Israel. O dragão de 7 cabeças. Então aqui já lemos esse versículo, né, de Apocalipse 13:1, que vai falar do dragão que João vê com 7 cabeças, 10 chifres. E chifres quer dizer reis, né, como falamos. E esses reis têm 10 diademas, 10 coroas, cada um tem a sua autoridade, né? Depois eles darão a sua autoridade para um só chifre, que é, como falamos, o chifre pequeno, que depois se torna grande, o anticristo. Vamos falar agora sobre a primeira cabeça. A primeira cabeça, que é o Egito, ela não é representada nem na estátua e nem nos animais. E aqui nós vemos Ezequiel 16 falando sobre o envolvimento espiritual dos israelitas com o Egito, com o Império do Egito e a adoração que o Egito fazia com os seus deuses. Que diz assim, ó, também te prostituíste com os filhos do Egito. Está falando que quando eles estavam escravos no Egito, eles também se envolveram espiritualmente com os deuses egípcios. Então Deus chama esse envolvimento de prostituição, né? Porque está adorando a outro Deus que não seja ele, o único Deus verdadeiro, né? Então isso é uma prostituição, porque Deus, como já falamos em outros vídeos nossos, outros estudos, Deus estava aqui como marido de Israel. Então, como Israel estava adorando um outro Deus, seria uma traição de Israel. Então, uma prostituição. Aqui com o Império Egípcio. E aqui a segunda cabeça, que também não é representado na estátua nem nos animais. Vemos também que Ezequiel vai falar sobre a Assíria, né, que é a segunda cabeça. Diz assim, ó, também te prostituíste com os filhos da Assíria. Também deuses que eles adoraram quando estiveram ali escravizados pelo Império Assírio. O Egito e a Assíria. Se o Egito e a Assíria não estão representados na estátua nem nos animais, por que contamos eles como cabeças da besta? É uma pergunta que fazemos, né? Bom, a resposta está em Apocalipse 17, 9 e 10, como lemos anteriormente. Aqui, como ele vai citar 7 cabeças e diz que 5 já caíram, e podemos localizar o apóstolo João no Império Romano, ali nos facilita para que a gente possa contar desse império para trás. Então 5 que já caíram foram antes de Roma, né? Aqueles que nós falamos já anteriormente. Agora nós vamos ver, a partir da visão de Daniel, do capítulo 7, os 4 animais que vão simbolizar os 4 reinos. Bom, agora aqui o Império Babilônio, vamos fazer aqui uma divisão das profecias. Ele representa a terceira cabeça lá da visão de João, das 7 cabeças do dragão.
Ele também é a cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, e é também o primeiro animal da visão de Daniel, capítulo 7. E Ezequiel 16, 29, a parte A, fala assim: antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia. A Caldeia aqui significa a Babilônia, né? Os caldeus. Então, mais uma vez, eles se prostituíram com os deuses caldeus quando foram presos, né? Escravizados por 70 anos na Babilônia. Então está aqui a representação da Babilônia, a cabeça de ouro, ele é o leão, né, com asas, e ele é uma das cabeças, a terceira cabeça do dragão. Agora estamos com o Império Medo-Persa. Ele é a quarta cabeça lá do dragão, ele significa na estátua o peito e os braços de prata, e ele é o segundo animal, o urso, que tem as 3 costelas na boca. Este é o significado do Império Medo-Persa. O Império Grego é a quinta cabeça do dragão. Ele representa o ventre e as coxas de bronze na estátua e é o terceiro animal, que tem 4 cabeças e tem 4 asas. Ele é um leopardo. Então esta é a representação do Império Grego. Agora vem o Império Romano, que este é a sexta cabeça lá do dragão. Ele, ao meu ver, não é representado na estátua e nem nos animais. Para muitos, as pernas de ferro na estátua e o quarto animal no capítulo 7 de Daniel representam o Império Romano. Mas eu não entendo assim, porque se o quarto animal representar o Império Romano, o que será então representado pela besta? A besta do fim dos tempos terá qual animal que representaria ela? Na verdade, para mim, a representação da besta do fim dos tempos é o próprio quarto animal, que tem 10 chifres, que dele vai sair o chifre pequeno, né? Que está lá na estátua, as pernas de ferro, que dela vai sair os 10 dedos, que dali, né, não está representado o chifre pequeno, mas os 10 dedos representam os 10 chifres do quarto animal. Então, se eu coloco isso para Roma, eu fico sem representatividade para o Império da Besta. Por isso eu entendo que aqui o Império Romano não tem representação na estátua nem nos animais. A sétima cabeça, que é o último reino. Então diz aqui Daniel 7:24, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então vejo aqui que Daniel está dizendo que é um mesmo reino. Quando se fizer os 10 chifres, quando sair o outro chifre, quando abater os 3 reinos, que ele governar, isso tudo faz parte do último reino. Então a besta que tem os 10 chifres na sua cabeça, em uma cabeça só, ela é a sétima cabeça do dragão. E ela representa o quarto animal de Daniel, capítulo 7. Entenderam? Que representa também as 2 pernas de ferro, que vai desembocar, vamos dizer assim, nos pés de ferro e barro, com os seus 10 dedos. A última besta. Então aqui, as 2 figuras que nós colocamos lá atrás, que é contado o quarto animal a partir da Babilônia, né? O quarto reino. E ele é o mesmo que tem os 10 chifres na cabeça. Portanto, ele é também a sétima cabeça contada a partir do Egito. Entenderam? Quando se conta a partir do Egito, se contam 7. Quando se conta a partir da Babilônia, se contam 4. Então aqui o animal, o quarto animal, ele tem 10 chifres na sua própria cabeça. E depois João vê em Apocalipse o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Porém, um detalhe é que João não diz aonde os 10 chifres estão. Se é dividido em cada cabeça ou se é numa cabeça só. Aqui nesse caso, na visão de Daniel,
os 10 chifres estão em uma cabeça só, a última cabeça. Bom, irmãos, esse foi o nosso estudo sobre o bicho de 7 cabeças. Então, vamos decifrar que eles são 7 reinos, né? São 7 reis, também chamado de montes, em Apocalipse. Então, a última cabeça, ela contém nela mesma os 10 chifres. E que esses 10 chifres são os 10 reis que darão o seu poder a um rei. Ele, que é o chifre pequeno, que vai crescer, que vai abater desses 10 chifres, 3 chifres. Ou seja, ele vai abater 3 reis e estará governando o mundo no tempo da grande tribulação. Espero que os irmãos tenham gostado, que vocês possam dar um like aí no nosso vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário e se inscrever em nosso canal, ok? Que Deus abençoe a todos.